Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. O acesso à justiça é um direito fundamental que não se resume a buscar a solução no judiciário. É preciso que a decisão seja justa e rápida. A necessidade de agilizar os julgamentos tem levado o Poder Judiciário a tomar várias medidas práticas, mas milhares de processos estão parados nas instâncias inferiores porque o Supremo Tribunal Federal ainda precisa analisar casos de repercussão geral. Para discutir o assunto está conosco o juiz federal João Batista Lázari, mestre em ciência jurídica, professor da Escola Superior da Magistratura Federal e autor de livros jurídicos como o Manual de Direito Previdenciário. Muito bem, juiz Lázari, é um prazer tê-lo conosco, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom, o Instituto da Repercussão Geral, ele foi criado pela emenda número 45 como um instrumento de agilização dos processos. A ideia é essa. Bom, para começarmos, o senhor poderia explicar para o público que nos acompanha o que é mesmo a repercussão geral e quais os resultados práticos que podem ser alcançados com ela? Meus cumprimentos a todos que acompanham esse programa. Também é uma satisfação estar presente para participar e prestar algumas informações e ajudar na compreensão desse tema. O sistema judiciário brasileiro há muito tem um problema muito sério que é a morosidade, reconhecido por toda a sociedade, e a partir disso há um projeto maior envolvendo um pacto republicano para tornar o nosso judiciário mais ágil, efetivo e justo nas suas decisões. Sim. Pois bem, na emenda constitucional número 45, que foi aprovada em 2004, chamada a emenda da reforma do judiciário, se estabeleceram os mecanismos novos com o objetivo justamente de tornar esse processo mais ágil e que as decisões demorassem menos, enfim, que o jurisdicionado tivesse facilidade de entrar com a sua ação judicial, mas que também o tempo de duração desse processo não fosse elevado, que ele tivesse uma resposta dentro de um tempo razoável. Pois bem, entre esses mecanismos se estabeleceu o Instituto da Repercussão Geral relacionados aos recursos extraordinários julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Antes dessa emenda constitucional, como é que funcionava? Toda a demanda judicial que houvesse uma questão constitucional envolvida poderia chegar ao Supremo Tribunal Federal. Se discutia casos, inclusive, com brigas de vizinho e que Isso representava um assunto de apenas aqueles duas pessoas envolvidas. Com essa mudança, procurou-se estabelecer, valorizar as decisões do Supremo no sentido de ele julgar, através do recurso extraordinário, somente aqueles casos em que aquela decisão tivesse uma repercussão ampla, que não ficasse restrito àquelas pessoas envolvidas naquele processo, mas que aquela decisão a ser tomada pelo Supremo repercutisse para outros casos similares, evitando, dessa forma também, que o Supremo repetisse julgados de forma repetitivas. Então, se estabeleceu essa sistemática, prevendo que o Supremo, ao conhecer uma matéria, ele só vai julgar aquela que tem uma repercussão econômica ou social, que tenha pessoas envolvidas além daquele caso que está naquele processo. E julgando um ou reconhecendo a repercussão naquele caso, os demais ficariam sobrestados, aguardando o julgamento desse, e a partir desse julgamento, aqueles outros casos que ficavam sobrestados nas instâncias inferiores, seria aplicado aquela decisão sem necessidade de todos subirem ao Supremo Tribunal Federal. Então essa foi a ideia de valorizar as decisões do Supremo, reduzir o número de recursos a serem julgados também pelo nosso Supremo Tribunal Federal e essas decisões serem aplicadas de forma uniforme em todo o Brasil. Esse instituto, então, criado pela Emenda Constitucional 45 de 2004, teve a sua regulamentação no ano de 2006 e uma mudança regimental dentro do Supremo Tribunal Federal e a sua obrigatoriedade de repercussão geral para os novos recursos passou a ser implementado e exigido a partir, então, de maio de 2007. Tá certo. O Instituto ele tem enfrentado
críticas até severas, inclusive dos próprios tribunais superiores. Aqui mesmo nesse programa, nós já tivemos a oportunidade de testemunhar depoimentos nesse sentido. E exatamente por conta da morosidade no julgamento dos precedentes, os leading case, e quanto à liberdade de decisão, inclusive, dos juízes que ficariam atrelados à uniformização adotada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo STJ. Bom, primeiramente vamos tratar da liberdade de decisão. O senhor concorda com essa forma de solução de cima para baixo? Poderia ser o contrário? São dois temas muito relevantes, a questão dos julgamentos com repercussão geral e também que foi criado o Instituto, ou a questão da súmula vinculante, Sim, que obriga os juízes a seguirem aquilo que o Supremo determinou. A questão, quando é uma questão de direito, sobre uma interpretação de norma frente à Constituição, é importante que nós tenhamos uma uniformidade no nosso sistema, porque nós temos essa definição no texto maior que cabe ao Supremo Tribunal Federal dar a última interpretação. Os magistrados, muitas vezes, e é natural, têm entendimentos diferentes, têm interpretações diferentes, muitas vezes na análise até de um caso concreto. Mas para que o judiciário tenha mais efetividade, tenha uma certa uniformidade em suas decisões, é importante que o Supremo defina essa orientação e, como a Constituição definiu como órgão jurisdicional com esta competência, esse papel tem que ser exercido, porque se houver uma continuidade de uma divergência de interpretação sobre determinados assuntos, a multiplicação de recursos ela continua a existir. E um dos grandes entraves do nosso judiciário é justamente a quantidade de recurso e a multiplicação desses recursos. Então, para o juiz, às vezes, contraria o entendimento pessoal dele para o julgamento de uma determinada demanda, mas ele se obriga a seguir, quando o Supremo define a orientação, seja na súmula vinculante, seja num julgamento de repercussão geral, a seguir aquela orientação. Isso é uma dinâmica do sistema de justiça necessária para que nós tenhamos um funcionamento com busca de uma maior agilidade nos processos a serem julgados. Muito embora, evidentemente, isso possa ferir a questão de alguns juízes no sentido de não se sentirem à vontade de ter que seguir uma orientação, uma interpretação que é contrária à sua interpretação para aquele caso. Mas faz parte como um juiz, quando julga um processo em primeira instância, o tribunal pode reformar. Julgado pelo tribunal em segundo grau, os tribunais superiores também vão reformar essa decisão. Então faz parte do sistema a mudança de orientação. E com a repercussão geral, evita que o tribunal tenha que analisar todos os casos de forma a reiterar aquele entendimento que já foi adotado. Então se antecipa a decisão que o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu como cabível naquele caso e evita-se a proliferação dos recursos. Então, nesse aspecto, é bom para o sistema essa sistemática. Muito bem, juiz Lázaro, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, só um instante.